Ouve-se bem? Ouve-se? A minha assistente Filipa está a tomar conta do caso. Estava só a ver se punha um bocadinho maior, mas tem que se descer. Não. Infelizmente não. Está um bocado desfocado, não é? Bem, meninas, onde é que nós ficámos lá na passada? Semana passada, há 15 dias. Muito bem, a gente ficou muito fechado. Naquele momento, eu achei que disse que não procurar tecnologia. Estamos a falar, vocês não podem comprar um livro da Agatha Christie e achar que vão desvendar o assassino. Não! É sério? Vocês são muito à frente, eu não sou assim. Pronto, eu sei que vocês são muito evoluídas e desenvolvidas, mas o teste era um exercício, que não é um teste, é uma brincadeira. Teste é o que eu vou fazer no último dia. Aquilo é um exercício para trabalharmos poesia, a alma lusitana e os signos astrológicos. O exercício pretende estas 3 dimensões. Olha, eu preciso de um voluntário para gravar hoje que eu estou sem bateria. Filipinha, podes? Espera, atento, sim. Olha. Dá. 69 é um número misterioso. Ninguém se riu. Não olhas para a minha cara. Ninguém se riu. Eu gravei misterioso, disseste misterioso. Disse misterioso. Porque o 6 inverte o 9. É assim uma inversão, numericamente falando. Tá? Terezinha. Então estávamos a falar de 69, não. Estávamos a falar de... estávamos a falar de quê? Íamos falar de Neptuno. Onde é que nós estamos? Ficámos em Carneiro e Balança, mas vi Carneiro e Balança? Vi? É? Então vamos bombar. Bem, vamos começar. Oi Inês, isto está a gravar? Mas ele hoje não vejo gostou nada. nada, foi não? Não, já mandei nada. Ah, Só para confirmar que... O nível 1. Para fazermos... Diz? É assim, eu disse que faltavam 3 aulas. Neptuno, Plutão, cabeça cauda do dragão, casas. Casas ascendentes, é a mesma coisa. Vai ficar tudo na mesma tempo. Pronto. Hoje vamos varrer Neptuno e em princípio vamos começar Plutão. Tenho aqui uns vídeos inacreditáveis sobre Plutão. Isto é a minha veia de vendedor. Para vocês não fugirem a meia da aula. Tenho vídeos espetaculares, nunca antes vistos na história da humanidade. E vamos atacar Neptuno nos signos. Vimos Carneiro Balança. Quem teve... Que é essa cara? Vimos Carneiro Balança? A Margarida não estava cá? olha, o Posso? envelope. Olha, eu não tenho de abril. Alguém tem atrasados? Desculpem lá. Janeiro, fevereiro, março. Eu tenho que pagar a eles. Então abril fica para a semana que vem. Não pode ser hoje. Não! Sim, mas eu quero pagar já hoje. Então faz um envelope, Filipe. Recolhe. Olha, faça o envelope. Vá. Eu gostava de focar e de começar, mas isto não está fácil. Esta coisa de serem só mulheres está a perturbar o ritmo das aulas e do aproveitamento escolar. O Ministério da Educação recomenda turmas mistas. Querem que eu tire? Não tires. Eu achei que a aula tinha uma dignidade para... Posso tentar começar a aula? Posso? Temos convidados em Cascais ainda por cima. Vá. Eu vou recomeçar Neptuno no eixo Carneiro Balança. Estamos de acordo?
Meninas, Neptuno em Carneiro dá-me a ideia que é alguns para o século XIX, portanto ninguém conhece ninguém com Neptuno em Carneiro, desculpem. Netuno em Balanças, excelente cora, são as pessoas que nasceram na década de 50, por aí. A Sónia já me está ali a dar assistência técnica. Ah, Balança. E já tem Netuno em Balança? Já está. É a década de 40, 50. Eu depois mando um e-mail com estes anos mais rigorosos. O importante é isto. Antes de irmos ver Neptuno nos signos, temos que focar o que é que significa Neptuno. Neptuno, numa frase, é a memória do paraíso perdido. É aquela memória inconsciente de um paraíso perdido. Os ingleses têm uma expressão que eu gosto muito de utilizar para Neptuno, que é o verbo longing. Aquelas pessoas que anseiam por um paraíso, por algo que perderam, mas que no fundo vivem nessa nostalgia de recuperarem o que é que eles querem recuperar? Esse amor infinito, esse amor incondicional. Certo? É a busca daquele amor incondicional, a busca daquele espaço, daquela dimensão onde nós somos profundamente felizes. Isso é que é um sinónimo de paraíso, estamos todos de acordo. Ora, é bom relembrar que Neptuno é a oitava acima de Vênus. Eu em Vênus gosto do Benfica, não gosto do Sporting. Gosto do Partido Comunista, não gosto do Partido Socialista e por aí fora. Eu se gosto de algo, estou a desgostar de outra coisa qualquer. Eu estou a dar uma preferência. Aquele típico exercício dos avós que normalmente arranjam sempre um neto favorito, não é? Que é uma coisa que depois não assumem e é assim uma coisa antinatura. E a verdade é que se eu tenho um neto favorito quer dizer que eu gosto mais de uns do que de outros. E às vezes isto gera imensos problemas e tensões e desamores nas famílias. Porque às vezes não acontece só com os avós, também acontece com os pais, que é terrível, não é? E aqueles filhos que vivem com o estigma de que o pai ou a mãe gostam mais deste e menos daquele. Terrível. Ora, em Vênus eu gosto mais de um e menos de outros. Em Neptuno eu amo a todos por igual. É, de certa forma, aquilo que representa o amor divino sobre a humanidade. É um amor incondicional. Essa é que é a vibração de Neptuno. Essa é que é a nobreza de Neptuno. E daí nós temos visto na Cabala que quando falamos de Neptuno estamos a falar da coroa do sistema, naquela árvore da vida, naquele mapa que eu vos mostrei, estamos-nos a referir à coroa de tudo. É a vibração em que estamos mais próximos do amor. E do amor divino, do amor incondicional. Ora, Vênus, aliás, Neptuno tem em si uma ratoeira. É o chamado, como diz o povo português, um pau de dois bicos. Porquê? Porque eu vou numa primeira fase, ou no seu lado mais negro, chamamos-lhe assim, eu vou projetar paraísos em alvos errados. Eu falei-vos aqui há tempos de um documentário sobre a Whitney Houston, que está no Netflix, fabuloso, para nós vermos o que é o poder de autodestruição de um paraíso artificial. Neste caso da droga, da toxicodependência. Uma mulher que tinha tudo, bonita, rica, saúde, família, marido, filhos, etc., cai na tentação da droga e espeta-se ao comprido em termos de encarnação e em termos de quê? De autodestruição. Porquê? Porque projetou paraísos em alvos errados. Gosto sempre de invocar a nossa amiga e colega Sónia, que no seu trabalho de psicoterapeuta, ao trabalhar com toxicodependentes, tem anos de experiência nesta área, do que é ver pessoas que apostaram em paraísos errados. E qual é que é a palavra-chave de Neptuno, ou uma das palavras-chave de Neptuno? É a palavra salvação. É que eu vou projetar uma salvação quando conquistar esse paraíso. Há uma ânsia de salvação, há uma falsa ideia de que eu me vou salvar, vou ser resgatado quando encontrar esse paraíso. Qual é que é porquê este resgate? Porque as pessoas querem fugir desesperadamente da sua circunstância. E qual é que é a palavra astrológica para nós referirmos à fuga de Neptuno? Escapismo. Neptuno tem em si a ratoeira do escapismo.
Esta é que é a grande ratora Neptuno, esta é que é a grande lição de Neptuno. Nós hoje vamos dar Plutão, quando eu acabar os 12 Neptuninhos, chamemos-lhe assim. Eu, quando der Plutão, nós vamos perceber como é que Plutão destrói, vamos perceber a diferença entre a destruição de Plutão e a diluição de Neptuno. Aquilo que o Neptuno, a vibração de Neptuno faz é diluir, dissolver as formas. Porquê? Porque quando eu tenho uma promessa de um paraíso, eu quero anular-me para fundir com esse todo, para me fundir com esse projeto de paraíso. Se eu sou daqueles hooligans obcecados com o futebol, eu acho que o paraíso é fundir-me com o meu clube, estar no meio de 100 macacos num estádio de futebol, aos palavrões, aos insultos, àquilo tudo, obrigado, e simultaneamente eu acho que a minha identidade, imagina que eu sou um hooligan do Benfica e estou nesses fenómenos todos do hooliganismo, a minha identidade, quando eu estou dentro da massa dos hooligans, é diluir-me. Eu não quero saber quem é o Duarte. O Duarte é algo que está fundido no todo, que neste exemplo é o clube de futebol. Isto pode ser o partido político, pode ser a religião, pode ser o grupo de rock, aqueles obcecados que vêm atrás, todas aquelas pessoas que são obcecadas com heróis. O cantor de rock, o político, até pode ser o político. Isto aplica-se a todas as áreas de vida. Aquela sensação de que eu vou ser resgatado por aquele herói que transcende a minha individualidade. Então, isto são os considerantes que eu faço sempre a Neptuno. E outra coisa fundamental, que é vocês perceberem quando eu falo de Neptuno, o que é que não existe em Neptuno? Agressividade, violência, é o contrário. Eu em Neptuno quero diluir-me no todo e quero fundir-me. Ora, eu não tenho aqui qualquer desejo de afirmação pessoal, não tenho aqui qualquer desejo de afirmação do meu ego, eu tenho simplesmente um deixar-me ir em algo maior do que eu. É isto, é deixar-me ir em algo maior do que eu, certo? Bem, este é o pequenito considerando de Neptuno, para nós entrarmos agora na vibração dos signos. Então, quem tem Neptuno em Carneiro, qual é que é o paraíso? O que é que ele vai ansiar? Quem nasceu com Neptuno, as gerações, desculpem, as sucessivas gerações que nascem com Neptuno em Carneiro, o que é que elas vão, qual é que é o ideal de paraíso desta gente, destas massas de gerações humanas? A ação, serem os primeiros, ganharem, querem ganhar. Vocês quando pensem no Carneiro, lembrem sempre o Cristiano Ronaldo e na sua ferocidade competitiva. Quer sempre ser o primeiro, quer ganhar, quer estar à frente dos outros. O que é que ele tem em Carneiro? Marte e Vênus, conjuntos. Ele é Aquário com Marte e Vênus em Carneiro. O que é que isto significa? Que há um permanente desejo de afirmação, de conquista, de vitória. Eu quero ser o primeiro, sempre, sempre, sempre. E eu quero ser o quê? Eu quero conquistar aquilo que eu vou idealizar como paraíso, é a minha capacidade de afirmar a minha individualidade. Certo? Eu vou querer sempre afirmar a minha individualidade. É isso que eu estou à procura com o Neptuno em Carneiro. O paraíso é eu destacar-me através do poder da minha ação e da minha vontade de afirmação pessoal. Claro que quando nós formos para o nível 3 quando formos para o nível 2 dos aspectos, em breve na sala de cinema mais próxima de vossa casa, exato, daqui a 6 meses, eu estou sempre a arrastar a cenoura, então vocês estão sempre a correr e não, é para a semana, e depois nunca mais acaba. Reparem, quando nós dermos interpretação dos temas, eu dou-vos já esta deixa técnica de interpretação que é muito interessante, é que eu só percebo verdadeiramente um Neptuno num signo quando eu vir o regente desse signo. Então o que é que isso quer dizer? Eu, para perceber verdadeiramente o Neptuno, eu vou ter que ver duas coisas. Em primeiro lugar, os aspectos que esse Neptuno faz aos outros planetas. Primeira análise. Mas antes dessa, há uma análise zero, porque eu enganei-me, devia ter começado pela segunda. Comecei pela primeira, comecei pela segunda. Antes dessa, eu tenho que ver onde é que está o regente do Carneiro. Eu tenho um Neptuno em Carneiro. Eu, para perceber aquele Neptuno, eu tenho que ver o regente. Estão a ver? Então imagina qual é o regente de Carneiro. Marte. Então, se eu tenho um Marte
em Carneiro, com o Neptuno em Carneiro, caramba, hein? As mãezinhas, se tiverem uma criança com o Neptuno e Marte em Carneiro, têm que estar sempre a correr atrás desta criança. Não vai parar. Certo? Mas se o Marte já estiver em Peixes, então este Neptuno de Carneiro já é diferente. Porque aquele Marte quer fundir-se no todo, quer servir a comunidade. Eu estou a dar este exemplo para vocês perceberem os níveis de interpretação que nós vamos ter. Eu não vou fazer isto agora. É só para perceberem os mecanismos de interpretação que o tema pede para o nível 2. Exatamente. Nas décadas há de haver um... É uma questão, depois ali a Sónia depois vê. Tens toda a razão, a Camila tem toda a razão. Como o Neptuno está em Peixes, será daqui a 10, 15 anos. 10, 15 anos já há crianças a nascer com o Neptuno em Carneiro. Agora, um nível, qual é que é o nível mais elevado de Neptuno em Carneiro? Eu dei-vos o nível mais óbvio. Nós temos sempre vários níveis de interpretação. Eu dei-vos o nível mais óbvio. Qual é que é o nível aqui mais elevado do Neptuno em Carneiro? É alguém, se Neptuno é a vibração do amor de Deus no seu estado puro, é o amor dos místicos, do Buda, do Cristo, alguém que tenha um Neptuno em Carneiro é alguém que vai querer levar esse amor crístico aos outros, que vai querer levar esse amor búdico aos outros, que vai querer tomar iniciativas para fazer chegar o Neptuno aos outros, obviamente através da sua individualidade. Eu, um dia que for mais organizado, tento-vos dar os planetas nos signos, por níveis. Eu vou estruturar isto de uma forma... Eu vou trabalhar isso, eu estou a preparar isso. Porque nós, para cada planeta, em cada signo, temos que ver os... Há vários níveis de interpretação. Como, sabem aquelas bonecas russas? Abrimos a boneca, tiramos uma. Abrimos uma boneca... Matrioscas, exatamente. Isto é uma boneca russa. É exatamente isto. Temos vários níveis, de vários níveis, de vários níveis. É um ótimo... Pode ser... Por acaso isso é interessante. Eu sei que a Inquisição nasce no século XIII, 1200 e tal, em Espanha. Não há de a Espanha ser um signo de Sagitário, ou seja, a minha convicção, a minha fé levada à energia do Plutão, que é o que vamos ver hoje, a energia da morte. Não é? Portugal é o lado feminino da Península Ibérica, peixe feminino, receptivo. Espanha é hombre, não é? Tratamos logo por tu, não nos conhecemos parte nenhuma. No primeiro café estamos a pedir, dá-me um trago de água, não é? Direto ao assunto, não há cá ambiguidades lusitanas do por obséquio, façam o favor de não se importar. Muito boa tarde, por favor, se não se importar, não é? O português a abordar o desconhecido, não é? Tudo isto é pisciano. Oh, por obséquio, por favor, não, muito obrigado. Está nas antípodas da energia do peixe. É engraçado que a Inquisição nasce num país com o signo Sagitário. Estão a ver? Então, a Sónia levantou-me aqui uma subhipótese, que era a possibilidade da Inquisição ter começado aqui. Eu até diria que até podia ter começado com o Neptuno em Sagitário, por exemplo. Pese embora também podia começar com o Neptuno em Carneiro. Porquê? Porque eu estou disposto a morrer por aquilo que eu amo. O Carneiro está disposto à guerra. Neptuno é aquilo que eu amo, então eu estou disposto a morrer e a matar por aquilo que eu amo. Neste caso, a matar. Mas, por exemplo, é com base nestas variáveis e subhipóteses que nunca mais avançamos, não é? E os meus planos não se cumprem. Eu vou dar este exemplo. 11 de setembro. 11 de setembro e as guerras do fundamentalismo religioso é um trânsito de Plutão em Sagitário. No dia 11 de setembro de 2001, Plutão estava em Sagitário oposto a Saturno em Gêmeos. O que é que ruiu as Torres Gêmeas? O que é que são as Torres Gêmeas? São um símbolo de uma dualidade e do signo de Gêmeos. Ou seja, obviamente que é um símbolo do poder económico da América e do mundo, mas é a fé do Sagitário levada à morte do Plutão em oposição à dualidade económica. Não é? A fé do Sagitário? Claro, o fundamentalismo religioso, tudo o que é fundamentalismo religioso é uma energia de fé mal vivida. Se Sagitário, o signo da fé, é um Sagitário mal vivido. Sagitário é o signo da fé. Qual é que era o trânsito desse dia? Desse dia, desse mês, é Saturno Gêmeos oposto a Plutão em Sagitário.
Gêmeos, signo de dualidade, Torre Gêmeas, Plutão em Sagitário. Bem, Neptuno em Balança. Porquê a iniciativa? Não é iniciativa. Tem toda a razão. Não, retiro o que disse. Camila, 10 pontos. Porquê? Porque quer o carneiro, quer a balança são signos de cardeais, são signos de iniciativa. Enquanto que um... Balança é signo de iniciativa. É um signo cardeal. Vamos ver isso na aula das casas. Claro. A balança é iniciativa. Ar. Sim. A balança está sempre dividida, vou para a esquerda ou para a direita. Não. Indecisa. A balança tem dificuldade com a decisão. Tem dificuldade de tomar decisões, mas cumpre a sua essência quando toma iniciativas que conduzem à paz e à reconciliação. Então, o Neptuno em Balança é uma posição muito bonita e é da geração da Maria José, Camila, não sei se Margarida. Não? Não é? Mês. Já é escorpião. Pronto. Neptuno. Eu acho que Neptuno em Balança é uma posição lindíssima. Olhando sempre para a estética, nós temos que olhar para os temas astrológicos através de critérios estéticos da arte. E o Neptuno em Balança é uma posição muito bonita, de uma geração, obviamente, que teve essa bênção. Porquê? Porque eu vou idealizar, e é de alguma forma, sabem qual é a geração do Neptuno em Balança, meus amigos? Sim. É a geração dos hippies. Dos hippies. Flower Power. Tem 1970? 70, sim. Só tinham 20 e tal anos. Quem nasce em 50 tem 20 anos em 70. Certo? É uma geração, claro, depois do seu lado negro, mas é de amor. Façam amor, não a guerra contra o Vietnã. Não é? Toda essa geração. É engraçado que cá em Portugal, estou agora a pensar, não houve essa geração. Essa geração cá em Portugal não saiu do armário. Estávamos em ditadura, obviamente, mas não saiu, não houve fenómenos de juventude contra a guerra colonial. Isto não aconteceu. O que aconteceu na América, não é? Bem, fechar parênteses. Neptuno em Balança é um apelo de paz mundial, de tomada de iniciativas para construir a paz mundial. Tomada de iniciativas para construir a paz no mundo. Para pacificar os conflitos. É um horror à violência, aos berros, ao levantar da voz, numa conversa entre duas pessoas. É a inestética. O Guterres tem geração, exatamente, o Guterres tem essa posição. Neptuno em Balança é a hipersensibilidade à agressividade, é o horror à agressividade nas relações humanas, é o horror ao ódio nas relações humanas, é o culto da paz nas relações humanas, do entendimento, da harmonia, da delicadeza na exposição de argumentos contrários àquilo que o outro acredita ou àquilo que o outro pensa. Exatamente, é o hino à diplomacia, de que o nosso António Guterres, claramente, Que idade é que tem o Guterres? o nosso Marcelo, talvez, sim. Exatamente. Bem, perceberam, Neptuno? Claro que... Vamos aqui checar o nosso presidente. Cá está, estão a ver? Exatamente. Cá está. Vênus Escorpião. Não tem casa porque este tema não tem horas. Mas a casa. Não, aqui não há casas. Eles não sabem a hora. Não puseram a obra, não sabem. Este site não sabe. Bem. Se lhe telefonares, ele diz. Exatamente. Tio Marcelo, está bom. Na boa. Olhem, vamos continuar. Perceberam Neptuno em Balança? Podemos avançar para Neptuno em Touro. O que é que o Neptuno em Touro vai idealizar? A abundância e a prosperidade material. O paraíso vai ser a segurança material daquilo que eu conquisto, daquilo que eu conquistei. Certo? Obviamente também há aqui um lado extremamente sensorial.
vai idealizar a boa comida, a mesa e a boa cama. Confortável, queres tu ter? Um bom colchão, bons elásticos, boas molas. Olha, isto pode ser exatamente, pode ter sido, é um bom exemplo. Século XIX, por aí. Os nossos tetravós. Reparem, o Neptuno em Touro vai trazer também o quê? Um enorme conservadorismo. Querer conservar os valores antigos, porque é nessa procura desses valores antigos que eu vou encontrar a minha segurança. O Neptuno em Touro vai ser sempre alguém que busca uma segurança pessoal alicerçada na matéria. E como é um signo fixo, de rigidez, obviamente que vai idealizar uma grande teimosia na busca desta segurança material, na busca desta prosperidade material. Teimosia ou persistência? Persistência, teimosia em negativo, persistência em positivo. Para não ofender os touros, claro. Todos os touros, porque eu tenho o maior dos respeitos, considerações e simpatias. Touro em Escorpião. Então, uma coisa muito interessante por comparação ao Neptuno em Touro e o Neptuno em Escorpião. É que o Neptuno em Touro vai procurar o quê? Conforto, segurança, estabilidade. Quanto maior for a estabilidade do emprego, 40 anos da minha parte da vida toda, do marido e da mulher, 30 anos para a vida toda, quanto maior for a segurança daquilo que eu conservo, mais seguro eu estou, mais próximo estou do paraíso. Olha, esta frase é boa, que é, para eu perceber o Neptuno, eu vou ter que perceber, o que o Neptuno nos vai dizer, astrologicamente, é o grau de proximidade que nós buscamos e procuramos num paraíso. E que paraíso é que procuramos? Neptuno vai-nos sempre indicar o tipo de paraíso que nós ansiamos, o tipo de paraíso pelo qual nós procuramos. Para quê? Para nos salvarmos, para nos sentirmos salvos, certo? Então, se o Neptuno em Touro procura paz, estabilidade e segurança, o que é que procura o Neptuno em Escorpião? Agitação. Intensidade. A intensidade que advém dos conflitos emocionais e da busca do meu desejo pessoal. Eu sinto-me vivo quando conquisto o meu desejo. E como o Escorpião rege os órgãos sexuais, estamos a falar de um desejo instintivo e sexual. Reparem nisto. O Neptuno em Escorpião tem outra característica fundamental. As meninas com Neptuno em Escorpião, querem ouvir? Esta parte é importante. É a vossa geração toda. Neptuno em Escorpião. Isto é um indicador do Neptuno em Escorpião. Segundo indicador que é fundamental. Desculpa? Se me deixarem continuar. A segunda dimensão do Neptuno em Escorpião é, obviamente, o fascínio pelo desvendar de tudo aquilo que é invisível, oculto aos olhos físicos. E como Neptuno é a nossa hipersensibilidade, a geração com Neptuno em Escorpião é permanentemente, digamos assim, interpelada em explorar o lado invisível e oculto da vida, trazendo a realidade do invisível para o lado visível. Claro que, e a nossa amiga, eu cito sempre a nossa Sónia quando falo de toxicodependência, a primeira geração de toxicodependentes é a geração de Neptuno e Escorpião. São os anos 70. São os miúdos que aos 15 anos, 16, 17, 18, começaram a ter o Neptuno em Escorpião. O que é que isto significa? Que foram procurar o prazer do Neptuno à autodestruição do Escorpião. O Neptuno em Escorpião é a tentação da nossa autodestruição.
para os que se deixam cair na tentação. Claro, depois renascem. Aí a Sónia pode nos dar testemunho de pessoas que caíram e que renasceram. Há Fênix, há casos de sucesso. Eu conheço casos de sucesso. E drogas pesadas, claro que há. Agora, eles não deixaram de se sentir atraídos Neptuno pela morte do escorpião. Porque eles sabiam que, testando as heroínas e por aí fora, as cocaínas e por aí fora, eles estão a fazer um teste, um jogo de forças entre a vida e a morte. Não há nada mais escorpiónico do que isto. Não há nada mais escorpiónico do que jogar aos dados com a vida. Certo? E qual é que é a gratificação que eles têm? É a gratificação do prazer imediato das drogas perante a ressaca dali a 4, 5 horas, 6 horas. Mas eles vendem a alma ao diabo pelo prazer imediato dessas primeiras 3, 4 horas. Eles vendem a alma ao diabo, literalmente. Perceberam o fascínio do Neptuno em Escorpião? Eu digo fascínio porquê? Porque há aqui um lado fascinante de haver uma hipersensibilidade a despassar o lado invisível da vida, mas há também uma grande tentação pela nossa própria autodestruição. É uma geração que se confrontou coletivamente com fatores muito fortes de autodestruição. Muito totó. By the book. Perfeitinhos e muito by the book. E nós, de repente, essa geração, teve essa atração. Vamos passar Gêmeos Sagitário. Neptuno em Gêmeos é a geração do Fernando Pessoa, que nasce em 1889, portanto é por essa altura. O que é que os meus amigos acham que o Neptuno em Gêmeos vai idealizar? Informação, comunicação. Querem saber tudo sobre tudo. Querem decorar a enciclopédia de A a Z. No tempo é que havia enciclopédias. Hoje em dia, como sabem, as internets, a Wikipédia matou aqueles 15 volumes que os nossos pais e avós têm lá em casa. Morreu, vale zero. Há pouco tempo desfiz uma casa e foi um drama libertar-me daquilo. É peso, ocupa espaço. Mas produto e meia. Pois, produto e meia. Disparate. Isso está completamente fora. Bem, não vamos perder tempo com as enciclopédias. Neptuno em Gêmeos vai-se fascinar com o quê? Com o regente dos Gêmeos, que é qual? Mercúrio. Então o que isto quer dizer? Mercúrio em Gêmeos vai se apaixonar por quê? Pela inteligência. O Mercúrio em Gêmeos é uma geração que se apaixona pela inteligência dos outros. Certo? Vai idolatrar a capacidade das pessoas de serem inteligentes, de serem comunicativas e de serem sabichões. E de terem aquilo a que se chama agilidade mental. Não é só a inteligência, é a vivacidade dessa inteligência. Certo? Neptuno em Gêmeos são pessoas que também se vão deixar fascinar com o quê? Com a beleza da comunicação. O que é a beleza da comunicação? É, por exemplo, a poesia, o teatro, as artes, tudo o que seja comunicar uma estética de Neptuno através do veículo da palavra. A poesia é uma posição típica disto. Porquê? Porque é levar à palavra dos Gêmeos a beleza do Neptuno. Olha o que é que o Fernando Pessoa escreveu. A capacidade que ele teve de embelezar as frases. Vimos isso na semana passada. Ao mesmo tempo, esse Neptuno... Não, tinha Sol e Neptuno em Gêmeos. Exatamente, 12 de junho. Exatamente. Ao mesmo tempo, Neptuno em Gêmeos também simboliza a nossa... Agora perdi uma coisa para vos dizer e perdi. A nossa... A paixão pela dualidade. A Sónia hoje é a minha assistente. Eu vou trazer a Sónia aqui para a minha direita. A paixão pela dualidade. E reparem como é que, pegando o exemplo do Fernando Pessoa, como é que ele desdobra através dos heterónimos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, etc., e o prazer que ele teve em criar obras literárias diferenciadas entre si, de autores diferentes que ele criou dentro dele próprio. Isto é algo que nunca ninguém tinha feito na história da literatura.
É absolutamente genial. Ora, este Neptuno em Gêmeos, eu acho que já vos contei aquela história onde o Fernando Pessoa só teve que se saiba uma memória. Não sabemos sequer se aquilo foi consumado ou não. A verdade é que um dia ele quis acabar com a famosa Ofélia e então foi à porta de casa dela, esperou que ela chegasse. Quando ela chegou, apresentou-se e disse: muito boa tarde, a senhora Ofélia, o meu nome é Álvaro de Campos, venho em nome do senhor Fernando Pessoa terminar o namoro. Beijoca e ela que se faz tarde. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas como é que os Tivemos, bem, já como o Pedro não está cá, portanto o Pedro é que tinha que defender. Se o Gêmeos é dualidade, tu dizes que o Neptuno é o amor pelo todo, exato. Como é que isto se joga? É um amor por eu me desdobrar em vários. Eu sou múltiplo. O Fernando Pessoa neste verso dizia: eu sou múltiplo como o universo. É esta identidade assente numa desfragmentação. Certo? É ter prazer em desfragmentar-me. Eu hoje sou um grande maluco, amanhã sou tímido, depois da manhã sou revolucionário, depois estou sempre a encarnar papéis diferentes. Os Gêmeos é essa dualidade mental de encarnar papéis diferentes. Certo? É no fundo um signo de dualidade. Agora, Neptuno em Sagitário, dando o salto, obviamente que é o amor pelo divino, é o amor pela filosofia, é o amor pelo sagrado, é o amor pela consagração a algo que dê sentido à minha vida, que lhe dê significado, que no fundo é toda a dimensão da fé. Se Neptuno é aquilo que eu amo como paraíso, se ele está em Sagitário, eu vou amar os grandes ideais, as grandes verdades, as grandes causas da justiça. Tu és também é a nossa geração, sim, é a nossa geração. Eu tenho, portanto, eu sou de 72, mas eu tenho no grau 5, terá começado na década de 70. É a década de 70 toda, até ao Neptuno em Capricórnio, que surge ali nos finais dos anos 80. Então são quase 20 anos. E já tem Neptuno em Capricórnio? Então é meio. São quase 20 anos. Sim. Reparem, o que é que a nossa geração representa? É a primeira geração que representa o amor pelos cursos superiores. Nós todos, não sei se lembram do liceu, ou seja, a geração dos nossos pais é uma geração em que a diferença de classes sociais e de oportunidades económicas diferencia muito as oportunidades profissionais. Na nossa geração, que vai à escola na década de 80, pós 25 de Abril, todas as crianças da quarta classe e do liceu, fossem filhos de quem fossem, tinham como missão e como objetivo chegar aos estudos superiores. Isto é tipicamente Neptuno em Sagitário. Idealizar os estudos superiores, com esta enorme ratoeira. É que as oportunidades do mercado de emprego não são sinónimo do grande curso superior que nós temos. Esta é que foi a nossa ilusão. A nossa ilusão neptuniana em Sagitário foi achar que, tendo um canudo de doutor à semelhança da geração anterior dos nossos pais, em si, e ainda um bocadinho... Sim, mas é verdade. Hoje em dia, se eu for craque em informática, a empresa está-se nas tintas. Hoje em dia o FBI vai buscar craques em informática que são miúdos de 17 anos, que nem sequer são licenciados em engenharia informática. Só para dar exemplos. Não é? Os paradigmas... ou qualquer coisa assim, esse tipo de empregos que já não se precisa. Hoje em dia são muito bem pagos, deu a volta. Ninguém quer, ninguém vai para lá, claro. É difícil arranjar. É verdade. O que é que isto significa? Que nós somos uma geração que idealizou os estudos universitários. Já é muito engraçado, não é? Porque reparem, todos os miúdos que estavam no liceu mais profundo no Alentejo ambicionava chegar à Universidade de Lisboa e a Coimbra e ao Porto. Nem se punha em causa não se tirar um curso. Na altura sim, na outra geração sim. Nem se punha em causa, era normal. É verdade. Neptuno em Sagitário ficou compreendido, mais ou menos, a Patrícia está ali com dúvidas, sai para o teste. Eu vou fazer um teste muito pequenino para a semana, muito pequenino, 10 minutos, só para vocês matarem...
Ah, claro, e o amor. E reparem, somos uma geração que já apanha boleia das viagens baratas do mundo globalizado. Não é? Os meus pais, sabem qual é que foi a lua de mel dos meus pais? Meteram-se no carro e viajaram por Espanha. Eu não me lembro de um casal de amigos que se tenha casado, eu não tenha ido às Maldivas ou Burkina Faso ou o infinito do Cucuruto. Como é que isto evoluiu, não é? Viagens baratas, etc. Na minha geração, toda a gente compra casa. Os nossos pais arrendavam. Os bancos não davam crédito para comprar casa. Nem se pensava nisso, não havia esse objetivo, esse ideal. Caríssimo, claro, com certeza. Bem, Netuno em Sagitário, obrigado pela dica das viagens. Claro que também posso introduzir aqui uma veiazinha de macacada, porque o Netuno em Sagitário, como é um signo dual, metade filósofo, metade animal, há também uma dimensão instintiva subjacente ao Netuno em Sagitário. E nesse sentido, uma dimensão instintiva de idealizar o instinto da metade de cavalo do centauro. O Sagitário é metade cavalo, metade homem. Portanto, é metade filosofia, uma busca de filosofia de significado, mas um ground, uma base instintiva e animal. É um signo de instinto. O Sagitário é uma energia fogo de instinto, obviamente. Claro que não é o fogo do leão do poder pessoal, não é o fogo do carneiro de me atirar para a frente, custo custar, já é o fogo das cinzas, não é? Já é o fogo em brasa das cinzas, mas não deixa de ser fogo. E fogo é instinto, não tenho dúvidas sobre isto. Exatamente, mas isto fica depois mais desenvolvimentos nível 2. Mas é isso, é exatamente isso. Ou seja, quem nasceu com o Netuno em Sagitário vai ver o seu Júpiter para perceber a qualidade daquele Netuno. Mas não me façam mais perguntas, senão nunca mais acabo e depois sou criticado que não cumpro programaticamente os meus objetivos. É o centauro. Vamos olhar para o... É uma dualidade entre alguém que preza a vida do instinto e que gosta, Netuno, da vida do instinto e gosta de filosofar grandes ideais. E depois atraiçoa, através do seu desejo instintivo, os grandes ideais que proclama. É a hipocrisia de bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz e não o que ele faz. Perceberam? Não se esqueçam sempre do Sagitário como uma energia de dualidade. O Sagitário confronta-se com uma dualidade idêntica à dos Gêmeos. Os Gêmeos é ao nível do elemento ar, do pensamento e das ideias. O Sagitário é da contradição entre aquilo que eu acredito e aquilo que a minha metade de cavalo, de centauro, quer e deseja. Independentemente das regras. Das regras que eu proclamo e que eu anuncio ao mundo. O que é que isto quer dizer? Que há um moralista, há sempre uma tónica de moralismo na energia do Sagitário. Certo? O padre, o professor, etc. Vamos avançar. Neptuno em Caranguejo. Que beleza! O que é que vocês acham do Neptuno em Caranguejo? É bonito? É forte. Eu disse que beleza porque Neptuno rege esotericamente com S o Caranguejo. Qual é que é o regente exotérico com X? Peixe. Peixes? Não, regente Caranguejo. Lua. O regente exotérico com X é a Lua. Esotérico com S é Neptuno. O que é que isto quer dizer? Significa o amor, Neptuno, pela família humana. Já não a família biológica da minha mulher e dos meus filhos, mas é o amor à família humana, à escala da humanidade. É fazer da humanidade a minha família biológica. Por isso é que Neptuno é o regente esotérico, com S, de Caranguejo. Qual é a década das pessoas nesta altura? Boa pergunta. Boa pergunta. Ninguém quer vir aí no Google? É antes de Fernando Pessoa, século XIX, antes. E não há aspecto? Não, desculpa, é depois de Fernando Pessoa. Já deu volta, não? É quem nasce no virado do século, a seguir ao virado do século. Porque Gêmeos, Caranguejo vai seguir a Gêmeos, certo? E então... Quantos anos precisam passar para volta para Caranguejo? Eu sei que Plutão 250, eu nunca sei essas coisas de cor, vocês já sabem. O Plutão é 250, Neptuno há de ser de 190, 180, por aí. Então ainda não voltou a Caranguejo? Não. Não, já voltou várias vezes. Não, está bem, a última... Da última não. 1901, 1906.
Diz 1901, 1916. Neptuno em Caranguejo. A Madre Teresa de Calcutá é um bom exemplo dessa energia. E é a Primeira Guerra Mundial. E é uma ferida. Ou seja... É. Ela nasce em 1900 e quê? Não vale a pena. Vamos avançar. Perceberam? Atenção! Problemas de Neptuno. Não se esqueçam sempre disto. Ponham isto dentro de um retângulo quadrado. Onde a Neptuno há uma ferida. Porque eu nunca consigo viver o paraíso como eu anseio e eu desejo. Nós estamos sempre longing for paradise. Nós nunca conquistamos plenamente aquilo que ansiamos neptunianamente como paraíso. Paraíso é sempre algo que me está a escapar por entre os dedos. Os valores que eu procuro do Neptuno, eu nunca possuo verdadeiramente, eu nunca conquisto. Não, pode ser uma ilusão, pode ser uma grande ilusão, há sempre uma ferida. Então eu pergunto, onde é que está a ferida do Neptuno em Caranguejo? É a ferida da família, é a ferida da mãe, é a fratura de uma mãe ausente, de uma mãe doente, de uma ausência de mãe, de uma mãe que não me ama, que não gosta de mim, que não me dá carinho, que não me dá o afeto. Porque quem tem, este é que é o ponto nuclear, quem tem o Neptuno em Caranguejo vai desejar ardentemente uma mãe para se sentir feliz. Quem que nasce com o Neptuno em Caranguejo vai desejar ardentemente o colo da mãe. Estamos de acordo? Se Caranguejo é energia feminina, obviamente a mãe biológica é a mãe na Terra, mas, por exemplo, do ponto de vista espiritual, será Nossa Senhora. Uma figura feminina onde eu me vou consolar e buscar consolo e nutrir-me. Claro que este Neptuno em Caranguejo vai depender de que planeta? Da Lua, sempre. Portanto, uma Lua muito engatada traz grandes problemas a este Neptuno, certo? O que é que eu quero dizer com uma Lua engatada? O que é uma Lua engatada? Aspectos tensos. Nós já estamos aqui a dar toques de bola dos níveis seguintes. Estou a gostar, hein? Isto já está muito avançado. Eu para a semana vou fazer um testezinho rápido, que é para trabalhar a vossa autoconfiança. E ficou muito abalada. Mas não pensem que não vai ter ratoeiras, que vai ter. Bem, perceberam o Neptuno em Caranguejo? Neptuno em Capricórnio, geração dos miúdos que nascem a meio dos anos 80. Rita, tu nasceste em que ano? E já tens Neptuno em que grau? Consegues ver? Tens aí não? Sim, que grau é que está o Neptuno? Bem, a meio dos anos 80, Neptuno entra em Capricórnio. Então, esta geração, o que é que vai idealizar, meus amigos? Poder na estrutura social, responsabilidade, chamamento a assumirem responsabilidade perante os outros. Querem um exemplo engraçado de uma geração, de uma pessoa com Neptuno em Capricórnio? Querem um exemplo engraçado? Salvador Sobral. O Salvador Sobral tem o Neptuno em Capricórnio conjunto a Vênus. Então é como se ele fosse chamado a assumir responsabilidade. O paraíso para ele é assumir responsabilidade de Capricórnio sobre a sua Vênus, sobre o seu sentido de beleza, sobre o seu sentido de arte, sobre a sua estética. Estão a ver um exemplo de interpretação já de nível 2? Como é que nós pomos as variáveis todas a falar umas com as outras? Mas eu estou a usar este exemplo mais à frente. Nós ainda não estamos lá, nós chegamos a essas técnicas nem a esses mecanismos. É o paraíso do assumir os meus deveres e os meus trabalhos e a minha responsabilidade perante a Terra. Agora, como em tudo na vida, qual é o regente de Capricórnio? Então, se o Saturno está engatado, isto vai ser uma tragédia, porque eu vou ter uma ferida terrível com o assumir das minhas responsabilidades perante a matéria. E os paizinhos vão ter grandes dores de cabeça a gerir esta malta e esta geração. Se há Saturnos engatados, se isto está dissonante. Agora, eu vou idealizar, e notem isto que é muito interessante, eu com o Neptuno é onde eu idealizo, é onde eu ambiciono o meu paraíso. Então, se eu tenho o Neptuno em Capricórnio, eu vou ter, por ambição,
por anseio de paraíso, metas concretas e palpáveis de Capricórnio. Eu vou querer concretizar com metas mensuráveis aquilo que eu vou idealizar como paraíso. Eu quero ser CEO da Apple. Eu quero ser diplomata. Eu quero ser milionário com um negócio de telecomunicações, por aí fora. Eu quero ser ator de Hollywood. Eu vou ambicionar metas palpáveis para aquilo que eu idealizo. Isto está na minha pré-determinação das minhas metas e na busca dessa cenoura, não é? Como aquela cenoura que os burros andam sempre atrás, que eu vou ambicionar o meu paraíso de uma forma que calculista, com planeamento, com tenacidade, com os valores do Capricórnio. E vou querer, só terminar, Camila, e vou querer estruturar o meu Neptuno nas estruturas sociais. Eu vou querer elevar essa vibração divina do Neptuno, do amor, etc., através do quê? Através de uma reforma das estruturas sociais e económicas. Porque o Capricórnio rege o esqueleto do corpo humano. É sempre um signo de estrutura. Sempre. São as pessoas que trabalham dentro das estruturas. E o que é que significa o esqueleto dentro do nosso corpo? Significa uma forma hierarquizada de sustentar os nossos órgãos. É aquilo que dá a vida. É o engenheiro que suporta o peso. Obrigado. Muito bem. 10 points aqui para a esquerda. Mais ou menos. Não. A geração atual, a conjuntura atual é fantástica. As economias no mundo inteiro estão a crescer. Então, hoje saiu a notícia, sim, levaram o choque de 2008, de entrar no mercado de trabalho. E o que é que entra em Capricórnio? Reparem nisto. O que é que entra em Capricórnio no dia 25 de janeiro de 2008? Plutão, que é o que vamos ver a seguir. É o destruidor. E, portanto, a estrutura económica e social... 25 de janeiro de 2008, Plutão entrou em Capricórnio. Entrou em Capricórnio, ainda lá está. Entrou a 25 de janeiro de 2008. Foi a primeira Black Monday de Wall Street, que rebenta na crise económico-financeira de outubro de Lehman Brothers de 2008. Tenho uma história engraçada para isso, mas conto-vos quando o Plutão chegar a Capricórnio. Neptuno e Capricórnio, perceberam todos? Vamos avançar. Plutão em... Queres avançar imenso? Neptuno em Leão. Não, Neptuno em Leão não demos. Demos Neptuno em Leão? Porquê? É? Amália Rodrigues, muito bem, está dado. Então digam-me lá, sintam, não olhem para os papéis. Camila, sentir. Sentir. Se Neptuno eu idealizo, o Leão, o meu poder pessoal, a minha capacidade de brilhar e de me autoexprimir junto dos outros. Ponham-se, faz favor, esta cábula. Leão equivalente a autoexpressão. Um leão tem que ter margem e espaço para se autoexprimir. Isto é uma ideia-chave da energia leonina. A pior coisa que um educador pode fazer a um leão é não lhe dar palco para ele poder brilhar. Um professor, um pai, uma mãe, etc. Leão. Obviamente que há uma necessidade enorme de quê? Do Neptuno em Leão. Eu vou idealizar como paraíso a dádiva daquilo que eu sou aos outros, seja porque conquisto a admiração dos outros, seja porque exerço um poder sobre os outros, mas acima de tudo há algo de fundamental, é que eu me diferencio dos outros. Eu sou idolatrado pelos outros. Aqui não há uma força especial como o amor universal, do leão, de educação. Sem dúvida. No limite é idealizar a dádiva do amor que eu tenho para dar aos outros. Muito bem. É o amor do Cristo. É realizar o meu paraíso na Terra quando eu tenho a possibilidade de, através do meu coração de leão, dar-me aos outros. Partilhar o amor pelos outros. Qual é a geração? Não, século XIX. Não. Tem toda a razão. Desculpem, a Amália tinha Neptuno em Leão. É quem nasce ali na década de 20, por aí. Eu vou-vos mandar por e-mail as datas todas.
1429, exatamente. Agora, Neptuno em Aquário, meus amigos, que é a geração das crianças nascidas nos anos 90, por aí, não é? A partir de 2000, desculpem. Aquário em... Neptuno em Aquário. Ladies and gentlemen, may I? Se eu com Neptuno em Leão, eu só compreendo o Leão, vocês não compreendem o Leão da autoexpressão se não perceberem o Aquário. Se eu em Leão procuro o poder e a minha capacidade de brilhar através da minha autoexpressão, eu em Aquário, o enfoque não vai estar no meu ego, no meu eu, vai estar no coletivo, na sociedade. Então eu com Neptuno em Aquário, eu vou idealizar uma forma de organização coletiva em que todos possamos ser iguais uns aos outros, em que não haja ninguém a destacar-se uns dos outros, mas possamos ser todos o quê? Fraternos. Aquário é o grande signo da fraternidade humana. O Neptuno em Aquário vai ter o apelo de produzir pensamento, ideologia política que concretize na Terra a fraternidade humana. E obviamente que vai, esta ideia nova, vai potenciar a paixão por todas as formas de comunicação intuitivas não convencionais. Quem é que é o regente do Aquário? 2 regentes. Urano e Saturno. E nesse sentido, o que é a internet? O que é que são os telemóveis? O que é a telepatia? Quando vocês estão muito apaixonadas a pensar no vosso namorado e de repente, naquele segundo em que estavam a pensar nele, o vosso namorado manda aquele SMS a dizer fofinha, querida. Fofinha, querida. Estou com saudades tuas. Deve ser caranguejo. Houve aqui uma certa revolta contra o meu SMS. Pronto, eu sei que vocês são mais sofisticadas. Vocês são mais sofisticadas. Eu sei. Os gatos são fofinhos. Exatamente. Bem, perceberam Neptuno e Aquário? Eu vou idealizar um resgate, uma libertação do quê? Da opressão, da tirania. Qual é que é o signo mal vivido que gera opressão e tirania? O Leão. Em Aquário, eu não tolero opressão e tirania. Esta coisa do súbdito ver o rei e ajoelhar-se perante o rei é uma cena que o Aquário não tolera. Porque para o Aquário somos todos iguais. Certo? Eu vou querer dar o poder da sociedade a formas justas de representação social do coletivo. Eu não vou permitir que um tirano da Coreia do Norte, decida o que quer que seja sobre o meu corte de cabelo. Não sei se vocês sabem, mas na Coreia do Norte são permitidos 7 cortes de cabelo. E nenhum homem, os homens, e nenhum homem pode ter o corte de cabelo do grande líder. Se tiver... lá os homens podem querer. Lá os homens podem que tudo é possível. Bem, vamos continuar, que eu quero ir a pelotão e cumprir as metas, como sempre, quero cumprir as minhas metas. Já vimos também? Não estou a perceber nada. Vimos? E fechámos Neptuno, vou cumprir as minhas metas. Extraordinário. Estás quase a mestre. Foco, estão a ver? Foco. Sim. Olha que a tua avaliação contínua pode ser severamente prejudicada em função da inconveniência da pergunta. Se tivermos Neptuno e Aquário na casa 1, pronto, que é o todo individual, não é? Como é que... Neptuno em Aquário na casa 1. Nós não lemos as casas, portanto não é simpático estar a dar isso, mas a casa 1 é a casa do carneiro. Os planetas que caem na casa 1 são os planetas que me impelem a quê? A ação, a vir cá para fora, a trazer essa energia cá para fora, para a vida e para o mundo.
Os planetas da casa 1 pedem ação, pedem pioneirismo. Se eu tenho o Neptuno de casa 1 e eu dou 2 pessoas com essa posição, a filha da Sónia, que está na internet, está no Google, toda a gente vê, o Cristiano Ronaldo, o Diego Armando Maradona e, por exemplo, para quem conhece, o padre Tolentino Mendonça. Foi o padre que foi agora pregar um retiro ao Papa Francisco e que é poeta, um grande poeta. Estou a dar 4 exemplos. Neptuno na casa 1, que é a casa do carneiro. O que é que isto significa? A casa 1, casa do carneiro, é a casa do fogo, é a casa da ação, da impulsividade. Certo, Sónia? Casa 1 é uma casa de impulsividade. Então, se eu tenho o Neptuno lá, o que é que acontece à minha impulsividade? Eu sou paz e amor. Eu vou ser um símbolo para os outros de algo maior do que eu. Quando eu tenho um Neptuno dominante, os outros vão olhar para mim como algo maior do que eu. Porquê? Porque vão projetar uma aura maior. Então, exemplo prático. A filha da Sónia dá-se... Eu dou sempre este exemplo, às vezes os meus exemplos são um bocado cansativos, são sempre os mesmos. Mas vamos imaginar que a filha da Sónia é convidada por um coleguinha lá da escola que é heavy metal e gosta de música heavy metal. Vai à festinha dos heavy metals e a filha da Sónia dá-se com os heavy metals. Depois, no dia a seguir, é convidada para a festa dos betinhos. E a filha da Sónia dá-se com os betinhos e faz de betinha. E depois da manhã com os atletas de Jogos Olímpicos que querem malhar e ir para a musculação. E a filha da Sónia adapta-se ao papel da malta da coisa. Ou seja, há uma projeção sobre ela de algo que as pessoas todas adoram, não é? Porque projetam o arquétipo que tem, ou seja, aquilo que eu projeto como paraíso vejo na tua filha. Todos nós vemos na tua filha e ela responde inconscientemente a esse meu anseio de paraíso nela. Por outras palavras, as pessoas que têm Neptuno na casa 1, sobretudo em cima do ascendente, são pessoas que representam arquétipos coletivos maiores do que elas. Como eu vos dei o exemplo, por exemplo, da Amália Rodrigues, que foi uma pessoa muito maior do que ela. O poder que o coletivo deu à figura da Amália é muito maior do que ela. Ela media 1,60m, ou 1,50m e tal, era mínima, baixíssima, mas foi gigante. Foi a mulher portuguesa do século XX. Ela está entre os... Ela e o Eusébio e não sei mais quem estão entre os maiores portugueses do século XX. Certo? Portanto, dá uma grande capacidade de empatia, agora num nível mais... Eu fui muito freudiano agora. No nível mais pragmático, dá muita empatia entre ela e os outros. As pessoas não se conseguem zangar com elas, as pessoas gostam muito dela, simpatizam muito com ela. Há muita empatia, porque quando há Neptuno não há agressividade, não há violência, não há separatividade. Ela nunca lida com os outros a afirmar o seu ego separativo de eu é que mando, eu é que quero, eu é que digo as regras de jogo. Ela entra num espaço, e como o Neptuno está nessa fronteira da casa 1, ela entra num espaço e automaticamente vai se harmonizar com o ambiente que está à sua volta, mesmo que esse ambiente seja agressivo. Claro, essa é que é a essência da balança. E aí, por isso é que eu disse, acho que foi precisamente isto, quando eu vejo o Neptuno em Caranguejo, que é o regente esotérico de Caranguejo, ou quando eu vejo o Neptuno em Balança, eu digo que isto é esteticamente chapô, porque a energia do planeta é linda naquele signo. Ou seja, aquele signo permite que aquela força, aquela vibração ascenda a grandes alturas. Certo? Fechei Neptuno nos signos. Espetáculo. Está fechado. Então agora, vamos ver um vídeo. Raquel, vê isso, faz favor. A aerial view of an atomic bomb explosion. Vê aí no YouTube. Eu vou pôr aqui o vídeo. Vamos ver este vídeo, se faz favor. Meninas, preciso de som. Estamos a ouvir som ou não? Espera aí. Claro. Está sem microfone.
Já está? Não há som, eu preciso de som, meus amigos, isto é fundamental. Próximo, este não se né, mas o outro é fundamental. Ana Teresa, vê lá que tu dominas isto. Mas eu fiquei em mau contacto. Parece mau contacto. Então, tira para ver se. Ou se calhar isto não tem som. Não, está mau contacto. Tá? Mas aqui também tinha que estar. Oh, agora Não, agora está daí. É aqui. Ah. Está a dar? Mas acho que não Chique isso. Não? a coluna está com bateria, não está? Está ligado, está com luz. Está com luz. Vê a coisinha laranja. Até porque o som está a dar, estás a ver? Ele não corta o som. Está no máximo. Não se ouve nada. Infelizmente não se ouve nada. Então, vamos sincronizar.
Sim? Não? Sim. Pronto. Isto é muito interessante porque eu em Plutão, para conquistar o meu desejo, eu vou ser violento. A palavra é violência. Eu vou querer afirmar o meu poder da minha obsessão através da violência, se isso for necessário. Eu vou querer conquistar o meu desejo, se necessário, através da violência. Em Plutão há violência. Em Plutão há prepotência. Escrevam a palavra prepotente. Plutão, onde está Plutão, é a área de vida, através desse signo, onde eu exerço a minha prepotência. Não estou a falar bem. Eu dei-vos um exemplo aqui há tempos de Dom Afonso Henriques. Para mim, o Dom Afonso Henriques é um Sol Plutão em Leão. O Dom Afonso Henriques é um exemplo típico disto. É alguém que tem uma força transcendente sobre-humana a afirmar o quê? Um projeto de conquista pessoal leonina. Ele nasce, para mim, em 1111, em agosto, aliás, finais de julho, e é um Sol Plutão em Leão. A Flávia Monsaraz usava muita expressão dos 1000 volts do Plutão. Estão a ver? Há pessoas que são lâmpadas, há pessoas que são centrais nucleares em termos de energia. As pessoas que são centrais nucleares em termos de energia pessoal perante a vida são as pessoas plutónicas. Há pessoas que fazem pouca coisa e cansam-se. Há pessoas que fazem muita e querem continuar a fazer muita para se sentirem cansadas. Depois não conseguem dormir se não se sentirem cansadas. Há pessoas que têm muita energia, em variedíssimos níveis. Ora, a palavra-chave, meninas aí da direita, a palavra-chave do Plutão tem a ver com mais palavras-chave, não sei para dar palavra-chave, não é? Mas estas duas são muito importantes no dicionário plutónico. Lutar e revoltar. O verbo lutar e o verbo revoltar. Vocês lembram-se aqui há uns anos, quando havia aquelas greves e aquelas manifestações em que os trabalhadores iam todos fazer greves e tal, punho erguido no ar? Isso é um típico gesto plutónico. Independentemente do poder que eles têm, na verdade, de conseguir ou não as conquistas sindicais que eles querem, não há nada mais plutónico de ir para uma manif de punho erguido fechado. Reparem o gesto de um punho fechado. Um gesto de um punho fechado é alguém que está disposto a bater alguém para afirmar aquilo que ele quer, seja lá o que está disposto. Desculpem, isto não está correto. Não é estar disposto a bater em alguém, é estar disposto a ir até às últimas consequências por lutar por aquilo que ele quer, seja justo ou seja injusto. Esse punho erguido, por exemplo, às vezes nos funerais comunistas, quando passa o caixão e tal, daqueles comunistas mais conhecidos, e a televisão dava imagens, estavam, quer dizer, o caixão a passar e eles todos de punho erguido no ar. O que é que eles estão a dizer? O que é que isto simboliza do ponto de vista de uma linguagem corporal do nosso inconsciente? Simboliza que a luta continua. E nós vamos continuar a lutar, seja aquilo que for necessário, para conquistar aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. Isto é uma típica forma plutónica de nos posicionarmos perante os conflitos. Certo? Reparem, isto pode ser bom, pode ser mau. Pode ser bom, pode ser mau. Não estou aqui a fazer nenhum juízo de moralidade. Agora, é importante perceberem que na mitologia grega, Plutão, que chamava-se Hades, é o deus dos infernos. Ah, pois é. Pois é, pois é. Plutão é onde nós descemos ao fogo do inferno. Vocês não se esqueçam que há vários tipos de fogos. Quais é que são os dois tipos de fogos que nós temos aqui nesta dimensão em que estamos? Rapidamente. O fogo da energia, que é o fogo do Sol. Do Sol? Fogo do Sol, ponto. Não, mas antes dos signos. Não, estou a falar da natureza. Na natureza, que dois tipos de fogos é que nós temos? Temos o que é o Sol, vocês vão à praia e estão a usufruir do fogo do Sol. Mas, e o que é os vulcões? É o magma, é o fogo da Terra. Os vulcões são um ponto de libertação da força do coração da Terra. O coração da Terra, que eu lembro-me da 4ª classe, chamava-se magma, e o coração da Terra são labaredas de fogo. O vulcão é uma forma de expelir aquilo que é o coração da Terra. Ora,
O fogo do Plutão não é o fogo do Sol, é o fogo da Terra, é o fogo que nos prende à Terra, que nos prende ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso desejo de afirmação e poder pessoal. E por isso é que eu falo de prepotência, certo? É o fogo, e o outro sinónimo deste fogo da Terra é o fogo do instinto. Há homens que, através do seu desejo sexual, ficam tão desvairados que chegam a violar mulheres. Ou seja, não há nada mais bonito que a sexualidade, que é isso que nos permite procriar e amar-nos uns aos outros, mas esse mesmo fogo gera crimes de violação. Claro. Mas é para percebermos como é que a mesma força, o que é uma força harmonizada e o que é uma força desintegrada. Certo? Então, este fogo do Plutão é fundamental, porque se nós não tivéssemos este fogo do Plutão, morríamos todos. Não tínhamos força para quê? Para lutar por aquilo em que acreditamos. Não há nada mais saudável na vida do que lutarmos por aquilo em que acreditamos. Certo? E lutarmos com determinação. Exemplo prático. Há bocado falaram no Gandhi. O Gandhi, na Índia, lutou obsessivamente por uma causa que ele achava justa. E o que é que ele fez? Lutou, por acaso vou ver aqui o tema dele, lutou através de uma forma não violenta de conquistar os objetivos que ele queria. Vamos ver o que é que o Mahatma Gandhi fez. Onde é que estava o Plutão dele? Touro conjunta Júpiter, meus amigos. Touro conjunta Júpiter. O que é que o touro quer? Quer paz, quer segurança. E como o Júpiter, o Plutão está conjunto a Júpiter, significa que ele é obsessivo a concretizar junto do outro, casa 7, a Vênus taurina, a emoção venusiana do touro. E daí o que é que isto significa? A inestética da violência. Fiz-me entender? Plutão na casa 7. Plutão na casa 7, num primeiro nível, significa sempre uma personalidade muito forte na condução da relação a dois. Diplomaticamente falando. Fui muito diplomático. As mulheres que têm, vou começar assim a frase então, as mulheres que têm Plutão na 7 gostam de dar ordens ao marido. De uma forma diplomática, porque tem Plutão em 7 com balança. Em balança diplomática, claro, Catarina, claro. Claro que sim. Bem, fechar parênteses do Plutão na 7. Vamos voltar ao... Onde é que eu estava? Agora tenho-me perdido. Plutão em geral. Então, o Plutão em geral é para levar pancada. O que eu queria que vocês compreendessem é que, no seu nível mais básico, desse fogo da Terra do Plutão, é onde eu exerço a minha prepotência. É assim porque eu quero, porque eu mando. Claro que vocês nunca tiveram um chefe destes. Nunca conheceram ninguém assim, com certeza. Eu já tive. Eu também. Isto para dizer o quê? Que a energia do Plutão está sempre a testar poder. E está disposto a comprar uma guerra para testar esse poder. Este é que é o grande punchline da coisa. A pessoa que tem um Plutão muito dominante está disposto a levar às últimas consequências a sua vontade. Obviamente. Sim, mas isto é geracional, não é? Não, todos temos um Plutão. Não, é geracional quanto ao signo, mas não é geracional quanto à casa e quanto aos aspectos. Aí é que não é geracional. Há um ano atrás, o nosso Plutão. O nosso, porque em relação ao tema astrológico de Portugal? Não percebi. Não, mantém-se.
400 mil votos de 4 em 4 anos, seguros como quem vai à missa ao domingo. Deixaram de ter aquela arrogância de... Deixaram de ter mais visibilidade social porque os trabalhadores, porque Portugal já não é um país de metalúrgicos. Agora, o poder do Partido Comunista vê-se através dos sindicatos e das greves. Greves da função pública, dos professores, transportes. E assim, estão mais polidos, há mais, sim. E há menos, não, sobretudo o que é há menos? No fundo, o comunismo parte sempre desta premissa taurina do Karl Marx, que era touro, de bipolarizar a realidade entre o grupo dos bons e o grupo dos maus. Os trabalhadores são sempre os bons, os patrões são sempre os maus. E é através deste radar, deste olhar bipolarizado sobre a realidade económica de luta entre dois setores. O que é que acontece? A sociedade trabalhadora portuguesa não é uma sociedade, e no século XXI, na Europa, já não é a sociedade bipolarizada entre o grande capitalista e os seus milhares de operários a receber o salário mínimo. Portanto, essa desigualdade, fruto da Revolução Industrial do século XIX, está muito mais esbatida. E nesse sentido, deixa-me só dizer isto, o caldo contestatário de que o Partido Comunismo vai beber o seu descontentamento está muito mais mitigado. Mas Plutão existe e existirá sempre como vibração no céu, sob variedíssimas formas. Eu, quando dou um exemplo do comunismo, estou a dar um exemplo que me parece muito prático. Reparem, também é profundamente plutónico o patrão que explora 3 mil trabalhadores com o salário mínimo de 500 euros, a faturar milhões e milhões de euros, sem ser capaz de dar condições dignas de trabalho aos seus trabalhadores. O pelotão não é exclusivo dos comunistas a defender os interesses dos trabalhadores. O pelotão aplica-se transversalmente a todas as atitudes prepotentes em que eu afirmo o meu território de poder para favorecer o meu umbigo e as minhas entranhas. Em que eu me estou a borrifar para os outros. Agora está em Capricórnio, entrou no dia 25 de janeiro de 2008 e vai até 21, 22, já não sei. Porquê? É todo 18, está a revolucionar a nossa estrutura económica e social. O que é que acontece quando o Plutão entra em Capricórnio? Rebenta com a Bolsa de Wall Street, rebenta com os bancos em 2008, rebenta com os Estados, porque é o auge, é o símbolo máximo do poder económico do mundo. É a Bolsa mais poderosa do mundo. Capricórnio é o signo da estrutura económica e social e política. Onde está Plutão, que vai ser uma alta, eu não estou a ver trânsitos de Plutão, eu estou a falar de Plutão. Um trânsito de Plutão é algo que, como é um deus dos infernos, vai trazer à superfície o que está podre, nós vamos nos confrontar com aquilo que está podre para eliminar. É a máquina de lavar roupa, melhor exemplo, é a mulher que descobre que o marido, ou o marido que descobre que a mulher andava a enganá-lo há 10 anos. E o trânsito de Plutão é o momento em que ele vê a verdade nua e crua, tal qual ela é. Tal qual ela é. O que é que a sociedade e o mundo viu em 2008? Que os bancos eram um conjunto de aldrabões. Ou seja, o ladrão de galinhas era tão ladrão como alguns bancos em 2008 eram, a enganar os seus clientes a uma escala macro, de milhares e milhares de pessoas a serem enganadas. Exatamente, o Banco Espírito Santo cai num trânsito de Plutão Capricórnio. Aliás, os bancos caem em trânsitos. Em Portugal foi o Banif, foi o BES, o Montepio está ali por cordas, não é? Mas está a haver falências de bancos, é verdade. Os bancos, o negócio dos bancos está a falir, é engraçado. A estrutura económica de nós termos alguém que faz dinheiro a guardar o nosso dinheiro está a ruir. O que é que se passa neste momento? Bitcoins. Vocês, de repente, pela primeira vez, há um sistema paralelo financeiro de transação de negócios, paralelo às regras dos Estados, às polícias dos Estados, aos sistemas de câmbios dos Estados, e que trânsito é que isto é? Vocês ganhavam o céu. É o Urano em touro. O Urano está a entrar em touro. E, portanto, não é touro, matéria, posse, riqueza. Está a haver novas formas, da mesma forma que há internets paralelas face a esta internet. Para quem viu aquela série que eu adorava, como é que se chama? Em Washington, política, ajudem-me. House of Cards. Quem vê o House of Cards apercebe-se que o mundo do crime utiliza sistemas paralelos de internet que nenhum de nós aqui sabe funcionar e mexer-se. Esta internet com que nós trabalhamos não é o único sistema de comunicação do mundo. Há internets paralelas. Hã? A Dark Web, exatamente, é uma Dark Web, exatamente.
Resumindo e concluindo, para fechar, a pedofilia na América, bom exemplo. Se bem que a pedofilia, por acaso, eu acho que vem antes de 2008. É o Plutão em Sagitário. É Sagitário, que é a fé, Plutão é antes, ou seja, os escândalos vêm antes de 2008. Aliás, por acaso, aquele caso de Boston, que deu aquele filme, aqui há uns meses, lembram-se? Eu até acho que é 2008. É precisamente 2008. O Boston News. Tenho a ideia que sim. Mas isso é uma questão, depois para a semana vemos isso, para não perdermos tempo. A palavra... bem, eu sou um péssimo vendedor de banha da cobra, porque eu estou sempre a dizer a palavra-chave, e depois já não há uma palavra-chave, não é? Mas há uma palavra-chave, juntamente às outras que eu disse, que é obsessão. E obsessão escreve-se com 4 S. Como assessor, com 4 S. É que hoje em dia... 3? Temos já aqui uma guerra diplomática. 3 S. S. 3 S. Assessor, aqui com 4 S. Só para disfarçar que eu não mando aqui uma grande calinada. Que grande calinada, vamos. Calma! Primeiro vamos ao fundo dos infernos. Estamos quase a chegar ao paraíso, que é o fim da aula. Este Plutão convida-nos sempre a mergulhar no nosso inferno pessoal. Mas para que é que eu vou mergulhar no meu inferno pessoal? Para confrontá-lo e para que eu o possa denunciar. Estou-me a lembrar agora dos terapeutas... Não se ouve? Não. Estou-me a lembrar agora dos terapeutas que trabalham, por exemplo, com regressões. São pessoas que vão ao passado, vão às memórias de infância, vão às memórias de vidas passadas do que vocês quiserem. Para quê? Para confrontar com cenários do passado que me causaram grandes traumas, para pacificar-me com essa memória do passado. Mas eu não me pacifico com essa memória do passado se eu não for lá atrás com coragem de me confrontar com ela. That is the point. Elementar, meu caro Watson. Veja ali o sim da doutora Sónia e, portanto, acho que isto está a correr bem. Mas para quê? Para trazer a verdade à superfície e para que a nossa vida não assente em verdades podres e verdades falsas. O grande inimigo do Plutão é a mentira. Eu vou confrontar os meus infernos para varrer com uma vassoura e para que a minha vida se liberte das mentiras. Fênix renascida. A imagem, não é um signo, não. É uma imagem de quê? De confrontação com o submundo dos infernos. Para quê? Para que eu me liberte desse inferno, me pacifique. E depois o que é que eu passo a fazer? Eu passo a utilizar os famosos 1000 volts do Plutão, a canalizar essa energia de uma forma construtiva, já não ao serviço do fogo do fundo da Terra, da ganga da Terra, do fogo do instinto, mas para servir o fogo do Sol. Para servir a consciência, para iluminar a minha consciência. E nesse sentido, todos os grandes mestres, Cristo, Buda e por aí fora, foram plutónicos. Reparem que Cristo, no seu percurso de iniciação, antes de iniciar a sua vida pública, está 40 dias a jejuar no deserto. Ele teve que ir ao seu submundo interior confrontar-se com os seus demónios, para só depois dessa confrontação, nos 40 dias de deserto, é que ele estava apto a iniciar a sua missão na vida pública, que foi, em 33 anos, foram 3 anos de vida. Ele teve que ser testado, mas ele no deserto foi confrontado com o diabo, que o tentou, lembram-se? Atira-te deste precipício, come este pão, nem só de pão vive o homem, é daí que vem a frase, a resposta que ele dá ao diabo, nem só de pão vive o homem. Então, Plutão
é um tesouro escondido dentro de nós, se nós o soubermos utilizar. Se nós o soubermos utilizar. Já estamos a ir. Termino desta forma. Eu espero para a semana já ter imagens para vos trazer, para partilhar convosco imagens que eu acho que são muito importantes. Sobretudo vocês verem o Hitler. Eu vou mandar isto por vídeo. Vocês vejam a linguagem gestual do Hitler. Vejam, ouçam e sintam a vibração da voz dele e percebam como é que é o melhor exemplo que eu conheço de uma vibração plutónica ao serviço do fogo da terra, ao serviço do poder pessoal de um povo contra os outros povos, contra a paz, ao serviço da guerra. Desintegrado. Porque ele era obcecado. Obsessivo, tudo aquilo é Plutão. Ele era obcecado com tudo que nós passamos. Exato. E por isso é que é a afirmação do meu ego e à escala dos países da Alemanha contra os outros. Podemos ver? Não sei. Estes exemplos práticos ajudam o coração a entrar mais na interpretação. Porque assim, quando vocês virem um pelotão destes, dizem: tens o pelotão do Hitler. Tu tens o pelotão do Hitler. Tu és amigo. Tu tens o sol em touro. Ui, tens o sol do Hitler. Ui, ui. Plutão em Gêmeos conjunto a Neptuno na casa 8. Querem que eu interprete isto? Sim. Muito ou pouco? Na próxima aula. Estamos para a próxima aula. Vamos fazer vamos trazer o Hitler. Eu pus-me a jeito. Reparem, meus amigos, posso fazer uma pausa? Querem um exemplo de um Gêmeos desintegrado? Donald Trump. Gêmeos desintegrado. Nós aqui temos um Plutão, Neptuno em Gêmeos. Isto significa o quê? Psicose. O Gêmeos é do elemento ar, Gêmeos é mental, é uma energia mental, elemento ar, pensamento. Então Plutão conjunta Neptuno em Gêmeos. O que é que isto significa? Eu tenho uma obsessão mental com as minhas ideias, que depois está na casa 8, que é a casa de Escorpião, uma casa de morte. Eu estou disposto a levar à morte as minhas ideias. Neste caso, não levou à morte as ideias dele, levou à morte 6 milhões de judeus e uns 40 ou 50 milhões de almas na guerra. Pelas ideias dele, de Gêmeos, de casa 8. São casas de morte. E mais, como é casa 8, é uma casa de Escorpião, uma casa de mediunidade, significa que ele canalizava o lado negro. Ele era médium do lado negro. Ele, quando vocês virem o discurso dele, ele parece que está possuído por outra identidade. A capacidade de fascínio que ele tem de exercer sobre as massas e de hipnotizá-las, não, e é típico de alguém que está possuído por uma força e é uma força negra, literalmente, é uma força do lado negro. Mais do que isso, ele idealiza a morte do Plutão. É através da morte e da regeneração, é através do extermínio dos judeus e do extermínio dos povos cobardes, do extermínio dos deficientes, do extermínio dos ciganos, através da morte de Plutão, que eu idealizo o meu paraíso. Porque o paraíso Neptuno está conjunto a Plutão. Ou seja, para eu conquistar o meu paraíso Neptuno, eu tenho que testar a morte até o limite. Eu tenho que matar para abrir espaço para que a minha raça ariana de puros, não deficientes, todos louros de olhos azuis, cresça e viva, em condições de segurança. Meus amigos, fechamos aqui a loja, continuamos para a semana. Para a semana vou fechar Plutão nos coisas e mais qualquer coisa. Isto já estou a curto-circuitar. Tá, vou desligar, está bem? Beijinhos. Os coisas.